Bom dia, professores. Aqui é a Tatiane novamente, técnica da IFAP. Agora nós estamos na TPC de Competências Socioemocionais e o Projeto de Vida. Estamos com a professora Edna. Bom dia, Edna, e boa formação a todos. Bom dia, Tati. Bom dia a todos os professores, né, de Ciências da Natureza e Matemática que estão nos acompanhando ao longo desse TPC. É um prazer poder estar novamente aqui com vocês, para a gente poder falar um pouquinho, então, dar andamento, na verdade, continuar falando sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais, com ênfase hoje, com foco no projeto de vida. Então, a gente vai ter aí vários professores de matemática que já participam conosco no Aprender Sempre, então é muito bom poder estar aqui com vocês novamente, porque aí a gente vai fazendo essas amarrações, essas conexões tão importantes, né, ao longo desse caminho. O nosso último encontro para falar sobre o projeto de vida, né, e as competências socioemocionais, foi no dia 18 de fevereiro. No dia 18 de fevereiro, nós estivemos com vocês e a temática daquele encontro era avaliação formativa, contexto e aplicação. Então, vale lembrar para os professores que estão aqui e que acompanharam aquele ATPC no dia 18 de fevereiro, que esse é um encontro que dá continuidade para esses nossos encontros formativos que foram planejados ao longo de 2021. Mas o nome é diferente, sim. Por quê? Porque a gente sentou, né, as equipes sentaram, a gente está sempre avaliando, sempre olhando para todo o cenário, e aí a gente olhou e falou: se a gente vai falar do projeto de vida, se a gente vai falar de competências socioemocionais e o tema fica só em avaliação formativa, a gente acaba meio que restringindo esses nossos encontros. Então, para que a gente possa ganhar cada vez mais amplitude e poder trabalhar outros temas que envolvem as competências socioemocionais e esse contexto do projeto de vida, então foi tomada essa decisão de alterar o nome desse nosso encontro. Mas esse encontro é, sim, uma continuidade de quem participou conosco no dia 18 de fevereiro. E aí, para dar as boas-vindas e esse bom dia especial para vocês, eu vou pedir aí ao Giovanni para colocar o nosso slide que traz o objetivo geral desse nosso encontro. Então, como eu já trouxe para vocês na fala, esse objetivo geral é que a gente possa retomar e aprofundar esses principais pontos do desenvolvimento socioemocional, articulado e integrado dentro no componente curricular do projeto de vida, né? De modo que a gente possa planejar, nós professores de projeto de vida, planejar e executar esse trabalho intencional com foco no desenvolvimento das competências dos estudantes do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio, para que a gente também possa apoiar os nossos estudantes nesse processo de autoavaliação socioemocional durante o preenchimento das rubricas. E aqui vale um adendo que a gente vai falar hoje o tempo todo. Ontem, iniciou-se o período de preenchimento dessa autoavaliação socioemocional por meio do preenchimento das rubricas. E aí, ontem, nós tivemos algumas aulas, né, as aulas de projeto de vida pelo Centro de Mídias. Ela trouxe exatamente essa fala, retomando essa explicação sobre o preenchimento das rubricas. Então, fica aqui uma dica, professores de projeto de vida. A aula transmitida ontem pelo Centro de Mídias foi uma aula específica sobre retomando esse preenchimento das rubricas, tá bom? Então, eu já assisti a aula de ontem também, ficou bem bacana, e acho que a gente vai casando e a gente vai fazendo essas conexões, para a gente perceber que nada está separado, né? Assim como nós nesse mundo, estamos todos interligados e conectados o tempo todo. E aí, quais são os nossos objetivos específicos desse nosso encontro? Nós dividimos ele em 2 momentos. Nesse primeiro momento, então, a gente vai aprofundar essa questão do desenvolvimento intencional das competências socioemocionais no projeto de vida. E no segundo momento, a gente retoma e significa esses pontos de atenção no processo de autoavaliação socioemocional, no preenchimento das rubricas, desse instrumento de avaliação formativa baseado em rubricas. Então, a gente vai ter 2 vivências aí nesses 2 momentos previstos. A nossa agenda, ela faz exatamente relação com esses 2 objetivos específicos, ela traz exercícios e atividades, tanto no primeiro momento quanto no segundo momento,
que estão relacionadas aí a esse nosso encontro de hoje. E aí eu vou pedir para o Giovanni colocar para a gente, então, o nosso slide que traz isso, que eu acabei de dizer para vocês, depois vocês vão ter acesso e têm acesso a todos esses slides que ficam lá no repositório, né? A Tati já está dizendo aqui que já estão lá à disposição, para que a gente possa trazer essas informações com mais detalhes. No slide seguinte, a gente tem nossa habitual acolhida do encontro. E aí, para mostrar para vocês que, de fato, esse encontro está bastante relacionado com o encontro que realizamos em fevereiro, quem esteve conosco talvez vá se lembrar da frase que utilizamos no início daquele encontro e no encerramento daquele encontro, que era exatamente essa que está aqui nesse slide, que é uma frase atribuída ao Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático, e que ele dizia, né, que ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas que já serão outras. Quem quiser assistir esse encontro que a gente teve em fevereiro, está aqui o link também da formação que aconteceu em fevereiro, para que vocês possam revê-la, e é onde a gente usou essa frase tanto na nossa acolhida, como na nossa mensagem final. E aí, aqui é um convite já, para que a gente possa olhar, fazer um exercício, né, de olhar para a gente lá em fevereiro. Parece que lá em fevereiro faz tanto tempo, né, gente? Em época de pandemia, o mês passado parece que faz um ano, né? Então, fevereiro está lá em fevereiro e a gente aqui, né, no dia 10 de junho. Quantas coisas já aconteceram na nossa vida, quantas mudanças nós já passamos, e mudanças até diárias, né? Então, a gente vai falar muito. Acho que a palavra do nosso encontro de hoje talvez seja essa, mudança, para que a gente faça um exercício aí de olhar para essas mudanças que vêm acontecendo na nossa vida. E aí, na sequência, eu já queria trazer para vocês o próximo slide, que é um slide que lembra também de um instrumento que é fundamental nesse processo. Se a gente está falando de mudança, e se a gente está falando de olhar para trás, não tem nada melhor do que a gente olhar para os nossos registros. Então, o que conta o nosso diário de bordo? O que ele está dizendo para nós, daquela pessoa lá de fevereiro, para essa pessoa agora em junho? O que ele está contando para a gente dessa história que a gente vem construindo aí a cada dia? E só a gente sabe de verdade, né, tudo que acontece na nossa vida todos os dias e quanta história tem na nossa vida todos os dias. Então, esse instrumento que dentro do projeto de vida, os estudantes trabalham, os professores de projeto de vida aqui presentes sabem que esse instrumento recebe o nome de Diário de Práticas e Vivências. E não é à toa que ele recebe esse nome de práticas e vivências, para a gente contar um pouco das coisas que a gente anda vivendo, né? E de tudo que a gente anda aprendendo juntos. Então, como é que anda o seu diário de bordo? Esse instrumento de autorreflexão, né, e de autoavaliação que pode nos ajudar nesse processo aí que a gente tem enfrentado ao longo desses meses. E aí, agora sim, uma provocação relacionada, inclusive, com a nossa acolhida. É a nossa primeira interação aqui proposta nesse nosso encontro. Nesse próximo slide, então, a gente está com a seguinte questão. Ao olhar pelo retrovisor, que é esse instrumento que está aí do nosso lado e que a gente vive olhando para ele, né, quando está dirigindo, ao olhar pelo retrovisor e considerar a frase atribuída ao Heráclito, você acredita que houve alguma mudança no seu fazer pedagógico? Mas aí a gente está olhando para esse fazer pedagógico com ênfase e com foco no desenvolvimento das competências socioemocionais. Quais foram os maiores entendimentos que eu tive? Ou quais foram as fichas que foram caindo ao longo desses 4 meses, depois do nosso encontro de fevereiro, né? Qual a principal mudança que eu consigo perceber que aconteceu de lá para cá? Então, a gente vai deixar o slide aqui para que vocês possam refletir sobre essa principal mudança que vocês conseguem perceber desde o nosso encontro de fevereiro. Vamos dar 2 minutos para que vocês possam trazer essas reflexões e voltamos com a Tati, que vai nos trazer, então,
as contribuições de vocês. Queria agradecer aos professores que estão aqui conosco, né? Temos várias contribuições aqui, Edna. O professor Otávio comenta, sim, né? A ampliação do conhecimento tecnológico. O professor Adilson comenta que sim. Deixa eu ver aqui. A professora Paula comenta da questão da empatia, resiliência, persistência. A professora Maria comenta adaptação. A professora Cristina fala que sim, muitas mudanças, todos comentando bastante questão de tecnologia, né? A professora Vanessa, um olhar especial a todas as competências socioemocionais. Ela fala de uma escola lá de Santo André. A professora Ana Lúcia comenta nunca antes tinha considerado competências como empatia e resiliência, por exemplo, ao planejar as minhas aulas. Tem sido um desafio, mas é gratificante. Olha a intencionalidade, né, Edna, que você comentava bastante lá no começo. O professor Francisco comenta assim, muitas mudanças, mas a maior delas foi a tecnologia. Muitos comentando sobre tecnologia. Obrigada, professores. Obrigada, Tati. Obrigada, professores. Quando vocês trazem essas contribuições, eu aqui com o áudio fechado fico, ai, que lindo, ai, que ótimo, né, Tati? E assim, é isso, professora, esse exercício de preparar suas aulas, né, com o olhar, com essa intencionalidade que faz toda a diferença, ela vai fazer toda a diferença não só para o seu planejamento, mas pensa, para o estudante. Né, quando a gente deixa isso explícito para ele, e aí a gente consegue fazer esse exercício juntos. E sim, a tecnologia entrou na nossa vida, as mudanças que essa tecnologia trouxe para as nossas vidas, ela é, né, assim, não tem como a gente dimensionar. Eu falo por mim. E aí a gente vai entrar no exercício agora, nesse primeiro momento, que vai fazer a gente refletir exatamente sobre isso que vocês trouxeram aqui. Que a gente comece a perceber, então tá, se houveram essas mudanças, se aconteceram essas mudanças, quais foram especificamente essas mudanças? E o que elas trouxeram de fato para a minha vida? Então, a gente vai propor, nesse primeiro momento, que a gente faça esse exercício. Ao olhar para o retrovisor, que é esse instrumento tão importante, a gente olha para trás, a gente olha para esse caminho que a gente tem percorrido, né, para a importância desse caminho que a gente está percorrendo, para esses aprendizados, para que a gente possa seguir com segurança, para que a gente possa seguir certos e confiantes, né, e aprendendo ao longo desse processo. E aí, às vezes, não vai ser tão confiante assim, mas tudo bem, faz parte do processo. Né? Às vezes eu vou fazer um planejamento, ele não vai sair como eu quis. Ótimo, porque eu vou olhar para esse planejamento e vou ver onde foi que não deu certo.
onde foi que o resultado que eu estava esperando não aconteceu. E o mais importante nesse uso desse instrumento que a gente está falando do retrovisor é a gente olhar para os nossos aprendizados e o que faremos a partir daqui. E aí essa proposta é que a gente olhe agora nesse nosso encontro, nesse primeiro momento e nesse segundo momento, daqui para frente. Então, como é que vamos daqui para frente agora? Né? Com que vamos somando no caminho? E aí eu vou pedir para o Giovanni já trazer para a gente o próximo slide, que ele já apresenta, então, esse nosso primeiro momento, que a gente vai fazer essa retomada, a gente vai vivenciar uma parte de uma atividade que foi adaptada do caderno da segunda série, do caderno de projeto de vida, da segunda série do ensino médio. Então, assim, o pessoal sempre pergunta, onde é que está esse material? Vai estar aqui no slide, tá o link do material. E aí eu vou falando, a Tati vai lembrando vocês, né? Quem vai entrando e vai perguntando. Então, esse material é uma adaptação de uma atividade da segunda série do ensino médio e está no caderno do estudante do projeto de vida, tá bom? A página, tá tudo marcadinho aqui no nosso slide, no nosso material, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar então com o nosso primeiro slide, que ele traz então qual é o nome dessa situação de aprendizagem. É a situação de aprendizagem 3.1, que tem o nome de capacidade de adaptação, eu e o mundo em transformação. Eu não disse para vocês que talvez a palavra do nosso encontro hoje fosse mudança? Além da mudança, também tem a adaptação, né? Então, assim, muito forte como é que a gente tem feito esse exercício aí. E para começar, eu queria convidá-los a peguem aí o seu caderno, o seu diário de bordo, e aí a gente vai precisar do diário de bordo para a gente ir fazendo os registros ao longo dessa proposta, dessa atividade que foi adaptada. É só um trecho dela, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essas mudanças, porque essa situação de aprendizagem, ela traz algumas reflexões muito interessantes para serem desenvolvidas com o estudante da segunda série. Que ela mostra para esse estudante que ao longo de todo o tempo a humanidade sofre mudanças ou transformações. Mas algumas transformações levam mais tempo para acontecer, enquanto outras transformações acontecem de modo muito rápido, que foi essa que aconteceu agora na nossa vida em 2020 e agora em 2021. É uma mudança muito rápida, né, que aconteceu e que talvez levaria décadas para acontecer. E aí eu estou olhando para aquele lado que vocês já trouxeram, do uso da tecnologia. A tecnologia invadiu a nossa vida de um jeito que talvez, se isso tudo não tivesse acontecido, a gente levaria ainda um grande período para estar usando a tecnologia como estamos usando hoje e percebendo a sua necessidade. Então, essa atividade convida os estudantes a fazerem pesquisa, entrevista com pessoas mais velhas da sua família, perguntando sobre as mudanças. Mas nós vamos fazer uma adaptação. Então, vamos mostrar, Giovanni, essa primeira página aí que a gente tem, que é esse slide, que faz esse primeiro passo da atividade, então, que está proposta, né? Que é o slide 11, e que ele já traz, então, essa questão de que é possível observar, então, nessa mudança ou na transformação, dois lados. O lado positivo e um lado negativo. Então, na própria atividade diz para o estudante, nem toda mudança é de todo ruim, nem toda mudança é de todo boa. A gente tem dois lados aí que a gente pode considerar. Algumas talvez não, a gente não encontre esses dois lados. E tá tudo bem. Então, estou dizendo que algumas a gente vai conseguir encontrar esses dois lados, tá bom? E aí a proposta, coloca aí para nós o slide que fica mais fácil do pessoal ver, Giovanni, por favor, que é, a gente vai fazer 3 colunas e 3 linhas aí no nosso diário de bordo. Na primeira coluna, a gente vai colocar pelo menos 2 transformações que a gente consegue perceber na nossa vida nesses últimos meses. Aí, junto com essas transformações, a gente vai trazer pelo menos um desafio que essa transformação trouxe para a minha vida. E uma possibilidade também que essa transformação acabou trazendo para a minha vida. Então, a gente vai relacionar pelo menos 2 transformações, em cada uma dessas transformações, um desafio que ela traz,
e uma possibilidade também que ela trouxe para as nossas vidas. E para fazer e para iniciar esse exercício, a gente vai dar aí 2 minutos para vocês, para que vocês também possam colocar no diário de bordo de vocês, mas também possam mandar aqui pelo chat para a Tati, porque aí a Tati já traz para a gente. Então, quando vocês colocarem, coloca aí transformação, o desafio dessa transformação e a possibilidade que ela trouxe. Se vocês conseguirem interagir com pelo menos uma transformação, já fica muito bacana. Vamos lá? 2 minutos. Obrigada, professores. A Edna acabou de ver agora um ocorrido aqui, meu irmão vindo pegar as coisas do quarto. Eu vou até depois falar o que eu fiz aqui no meu também. A professora Edilene comentou tecnologia, aprender e estar atualizado. Legal, gostei. A professora Jefferson comentou tecnologia e inovação. Muitos comentaram tecnologia, viu, Edna? Professora Helena, professora Andréia, o professor Marcos. A professora Cristina comentou ensino híbrido. Gostei do que a professora... acho que é Dedi, acho que é isso. Desculpa se eu falei errado, tá? Precisamos aprender a extrair de qualquer situação, mesmo sendo a pior, algo positivo. Sempre há, e é verdade. A professora Fabiana, mais paciente, realizar tarefas e conhecer melhor os alunos. Eu vou falar o meu, Edna. O meu foi ansiedade, eu sou muito ansiosa. Qual foi o desafio? Saber que as coisas não dependiam só de mim, eu dependo de outras pessoas para acontecer. E a possibilidade foi de dormir mais, tranquila. É o que eu consegui do meu caso aqui, tá, professores? Obrigada. Muito obrigada, Tati. E foi muito bom, gente. O irmão da Tati entrando ali atrás dela, abrindo e a gente aqui vendo. E eu falando para ele, vai logo. Olha a ansiedade. Olha a ansiedade. Mas é a vida. A gente está em casa, né, gente? Eu acho que a grande transformação, professores, quando vocês trazem isso para mim, foi isso. Passar a viver praticamente 100% do meu tempo em casa. Eu fazia muito acompanhamento das escolas, então o programa de desenvolvimento socioemocional, eu já tenho alguns anos nesse trabalho, e eu não faço ele daqui da minha casa, eu nunca fiz ele da minha casa, eu fiz ele do chão da escola. Não faz sentido fazer um programa desse sem estar na escola, né, gente? Então, assim, eram rodas de conversa com professores, era acompanhando aula de projeto de vida, era rodas de conversa com estudantes de 6º ano, estudantes de 3ª série do ensino médio. Então, se eu disser para vocês a parte que eu mais sinto falta, é essa parte. Então, a parte que eu mais sinto falta era de estar na escola
e de saber como que isso, de fato, acontece na escola. Então, nas escolas de periferia, nas escolas quilombolas, nas escolas rurais, nas escolas urbanas. Então, disso, para mim, foi a grande transformação que eu vivenciei. A partir daí, então, eu passo a ficar aqui. E esse acompanhamento que eu faço é daqui, à distância, sem usar o olhar, sem usar os meus sentidos, sem poder observar de perto. Então, esse é o grande desafio. E a grande possibilidade é poder estar cada vez com o maior número de pessoas possíveis. Então, assim, naquele que eu ia para a escola, né, do jeito que eu fazia nesses últimos anos, eu nunca tive um encontro com 20 mil professores ao mesmo tempo. Então, Tati, quantos professores hoje nós temos aqui e nós estamos nesse encontro? Quase 20 mil, 19 mil professores. Esse, para mim, Tati, foi a grande possibilidade. Então, essa possibilidade de ampliar e de estar com vocês, mesmo que de forma virtual, me dá um susto, mas também, ao mesmo tempo, me diz que bom eu poder estar com 20 mil professores de todo o estado de São Paulo, compreendendo e conhecendo todas as diferenças que a gente tem nesse estado. Então, eu também compartilhei aqui um pouco dos meus desafios, das minhas transformações, desafios e oportunidades que todos nós temos, com certeza, né? E aí, na sequência dessa atividade, qual é a proposta? Nós temos mais 2 passos que nós adaptamos para essa atividade, tá? E aí, quando a gente olha lá no material, no caderno, vocês vão ver que essa atividade é uma situação de aprendizagem, que tem várias aulas previstas dentro dessa situação de aprendizagem. O que a gente fez foi adaptar alguns passos para que a gente possa ir fazendo essa reflexão sobre a proposta dessa atividade em si. Nesse passo seguinte, a gente pede para que vocês, então, olhem para essas transformações que vocês mencionaram anteriormente. Então, lá na atividade eu posso fazer mais de uma transformação, mais de 2. Aqui a gente pediu para a gente olhar pelo menos para 2. E qual delas a gente considera como sendo a mais desafiadora? Porque sempre tem, né? A gente viveu várias, mas sempre tem aquela que é a mais difícil, a mais desafiadora. E que a gente possa pensar na justificativa. Por que ela é a mais desafiadora? A Tati, ela consegue trazer. Por quê? Porque ela disse que ela é uma pessoa ansiosa. Então, muito provavelmente, aquilo que não está sob o controle total dela, porque é isso que ela passou a perceber, e que a gente também, as coisas não estão todas no nosso controle absoluto. A gente está extremamente vendido. Eu estou no controle da internet, eu estou no controle das minhas coisas que acontecem aqui em casa, do meu cachorro não latir, porque ontem ele resolveu latir a parte inteira, da parte inicial do nosso encontro. Hoje ele está de boa. Mas, assim, tem tudo isso que pode acontecer que foge ao nosso controle. E para uma pessoa ansiosa, lidar com tudo isso fica mais difícil. Então, a gente vai justificando, a gente vai observando tudo isso. E o terceiro passo que a gente propõe nessa atividade é a gente poder refletir e registrar no nosso diário de bordo, né? Que tal refletir sobre qual ou quais as opções que você já tem ou que você precisa criar ou desenvolver. Então, quando eu estou falando opções, vamos pensar estratégias que eu já tenho ou que eu vou precisar criar para que eu possa lidar melhor com o impacto dessa mudança na minha vida. Então, tá. Para mim, por exemplo, ou para a grande maioria de nós, que passa a ficar vivendo, tendo lazer e trabalhando no mesmo ambiente, que não sou só eu que vivo aqui. É uma casa pequena, onde eu tenho várias pessoas que vivem aqui e que umas estudam, as outras têm aula o tempo inteiro, a outra trabalha aqui e a gente vai precisar se dividir. Então, como é que a gente vai reorganizar o espaço? Como é que a gente vai organizar os nossos horários? Então, a gente nunca fez isso tanto quanto a gente fez agora, que é assim, que horário que você tem alguma coisa que eu não posso, que você quer que fique mais em silêncio? Olha, agora eu vou estar fazendo isso. Você pode segurar o muro e olhar o muro para mim? Então, a gente faz muitos combinados, passou a fazer muitos combinados para que todo mundo pudesse se adaptar a isso, esse novo que invadiu a nossa vida. E aí, esses registros que vocês vão colocando aí, e que vocês já estão fazendo e já estão trazendo essas reflexões,
vão nos ajudar a dar início até no próximo encontro também. Então, a gente sempre vai pegar um gancho dessa atividade para a gente trazer para o encontro que vem. Tati, tem algum registro aí já que você queira destacar? Tem aqui alguns professores comentando das mudanças desafiadoras, da professor Cristiano comenta, né? A mudança desafiadora nós sentimos inseguros no início, isso é verdade. A professora, acho que é professor Valdinei, desculpa, o professor Valdinei comenta assim, é cachorro latindo, vizinho chamando, é bem isso mesmo. Deixa eu ver aqui. A questão dos alunos, né? Muitos comentando da questão do engajamento dos alunos, mas isso é com o tempo mesmo, né, Edna? Não tem. Você vai aprender agora, não tem como. Infelizmente, a gente depende do outro. Olha a ansiedade aí, né? Não depende só da gente, né? É isso mesmo, Tati. Eu queria trazer um exemplo da minha filha. Minha filha mais nova, ela está na terceira série do ensino médio. E eu via que no começo das aulas ela era extremamente desmotivada a participar das aulas naquele modelo que estava, sabe, assim, de acompanhar a aula ali, do professor estar longe. Ela tinha muita vergonha mesmo, de abrir o microfone, de escrever pelo chat, e vídeo, então, nem pensar. Ela nunca abria a câmera, nem pensar, né? E aí eu percebi a mudança que ela foi tendo. Ela foi ganhando mais confiança. E hoje eu vejo que ela abre o microfone, ela interage com o professor, às vezes até abre a câmera. E isso, para mim, ela não faz isso o tempo todo, mas cada vez que ela faz, para mim, eu falo, uau, que legal. Ela conseguiu, no tempo dela, ir fazendo esse exercício. Claro que o professor vai incentivando, claro que o professor vai chamando, vai trazendo o tempo todo e respeitando esse tempo do seu estudante, e entendendo que naquele momento, talvez a casa dele não seja ideal para ele abrir a câmera, que ele tenha vergonha de abrir a câmera, que ele não queira falar ali, que tem várias situações que a gente sabe que são diversas, das mais diversas possíveis. Então, levar tudo, trabalhar com tudo isso, né, e tentar entender tudo isso, tem sido um grande aprendizado para todos nós, com certeza, né? E aí eu queria mostrar para vocês, voltando para essa atividade, olha quanta reflexão a gente conseguiu trazer a partir de uma adaptação e de um trecho de uma atividade proposta no caderno do projeto de vida da segunda série do ensino médio. A atividade ela é muito mais longa. Por quê? Porque ela tem a situação de aprendizagem 3.1 e ela tem a situação de aprendizagem 3.2, ou seja, ela tem uma sequência. Por isso que eu queria mostrar agora para vocês nesse próximo slide, não é para que a gente possa ler o que está aí, não é esse o objetivo, porque senão vocês vão falar, essa letra você está maluca, que a gente vai ler isso, né? Não, gente, não é um texto, não é um teste de quanto a gente está enxergando, não é. É só para a gente poder entender que essa situação de aprendizagem, ela tem a situação de aprendizagem 3.1, a situação de aprendizagem 3.2, que continua, e que aí no nosso próximo encontro, a gente pode retomar aqui na situação de aprendizagem 3.2, para que vocês possam perceber assim, nesse momento ele começa a perguntar na atividade quais as ações, então, que eu posso começar a fazer. Lembra que foi a última pergunta que eu fiz, que era, quais são as estratégias que eu posso desenvolver para que eu possa, de fato, lidar melhor com os impactos que essas mudanças trouxeram para a minha vida. Então, aqui na situação de aprendizagem 3.2, a gente começa a falar de ações. Afinal de contas, quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, a gente fala de prática, de observar essas práticas no nosso cotidiano, que estão relacionadas, quando a gente consegue e quando a gente não consegue tanto assim. Então, eu queria destacar para vocês quais as competências socioemocionais que são priorizadas dentro do caderno do projeto de vida da segunda série do ensino médio. A gente tem 6 competências socioemocionais priorizadas para serem trabalhadas de forma intencional nesta série. Assim como a gente tem um conjunto de competências socioemocionais priorizadas para cada ano série. Lembra-se que a gente já apresentou esse material também. Então, eu queria destacar essas competências socioemocionais que vão aparecer nesse próximo slide, que são as competências da segunda série. E aí, quais são as competências socioemocionais que a gente trabalha com intencionalidade nestas 2 situações de aprendizagem?
tanto a 3.1 quanto a 3.2, que são uma sequência, né? Elas são trabalhadas de forma conectadas. A gente tem, então, a tolerância à frustração, podemos dar um enter, que aí vocês vão ver o destaque, o foco e a determinação. Então, as 3 competências socioemocionais são trabalhadas de forma intencional ao longo dessa situação de aprendizagem, que é essa nossa capacidade de adaptação, eu e o mundo em transformação. Vocês se lembram quando a gente falava do SAFe, a gente falava assim, a cada situação de aprendizagem ou a cada sequência de atividade, eu tenho de 1 até no máximo 3 competências socioemocionais trabalhadas de forma focada. Por que eu trago essa priorização? Para que o estudante tenha tempo de perceber, através das atividades relacionadas, o quanto ele está ou não exercitando esse desenvolvimento dessa competência. E neste caso, desta situação de aprendizagem, a gente tem uma competência em destaque, que é o próximo slide, que eu vou ler para vocês a definição dessa competência socioemocional, e ela está muito fácil, Tati. Eu vou até falar para eles assim, enquanto eu leio aqui, vocês mandam aí pelo chat de qual competência a gente está fazendo essa definição, mas está muito fácil. É o seguinte, é a habilidade de desenvolver estratégias eficazes para regular o sentimento de raiva e irritação, mantendo a tranquilidade, a serenidade perante as frustrações, evitando assim o mau humor, a fácil perturbação ou instabilidade. De qual competência socioemocional é essa definição? Tá fácil, né, Tati? Aqui já tem vários. Legal, é isso mesmo que a gente quer. A professora Fátima fala que é o diálogo, a professora Maria Jesus comenta tolerância e frustração e foco. O professor Valcir comenta diálogo e paciência, muito diálogo, muita resiliência também. Edna, muita tolerância à frustração, a Vanusa comenta. Eu estou vendo aqui o pessoal falando, eu estou usando meu computador. Então, eu também tive que comprar um computador, então, para poder fazer as transmissões de casa ano passado. Então, eu tive que ter muita tolerância aqui na questão de me organizar para poder... Gente, é tudo igual, tá? Eu tô vendo, eles falam assim, você não lê, Tatiane, os comentários ruins. Eu leio e respondo aqui, porque eu acho que o importante mesmo é ter essa troca, né, Edna? Por mais que as pessoas estejam aqui comentando, né? Vamos voltar aqui. A professora Alessandra comenta tolerância, muita tolerância. Muita. Resiliência, é isso mesmo, né? É tudo. Gente, sabe quando a gente junta os 3 dedos assim, respira, respira, respira? É isso. A gente também faz essa prática todos os dias. As pessoas, eu queria só puxar um adendo, alguns comentários no chat, a gente lê todo o chat. Ao final de todos os ATPCs, eu não tenho acesso enquanto a gente faz, porque senão eu não dou conta. Aí a Tati ali é o meu ouvido, os meus olhos. Então, a Tati que vai fazendo esse retorno para a gente poder ter essa conversa com vocês, tá bom? E aí, quando a gente vai ler, outro dia eu falei com a Tati, falei assim, o pessoal às vezes é cruel, né, Tati, no comentário. Pois é, estava vendo um aqui, né? Mas é assim mesmo, né? É o momento, né, Edna, que nós estamos, né? Uhum. Exatamente. Até entendo. A gente faz uma leitura do chat completa, só para dar um feedback para vocês e uma devolutiva. A gente lê sim. A cada encontro que a gente vai fazendo ou vai organizando, a gente faz a partir dessa devolutiva que vocês fazem ali para a gente, tá bom? Não só na avaliação, mas também no chat. E assim, a gente procura ser muito empático ao fazer essa leitura, se colocando no lugar das pessoas, porque a gente não sabe, ninguém está na pele do outro naquele momento para sentir as dores do outro de fato. Então, a gente tem feito esse exercício com muita empatia, tá bom? Podem ficar tranquilos que vocês, de alguma maneira, sim, estão sendo ouvidos, tá bom? E aí a gente vai continuar, então. A gente, então, queria olhar, então, a gente está falando dessas competências socioemocionais como sendo as nossas capacidades. Olha, que está muito linkado com isso que a gente acabou de falar.
essas nossas capacidades individuais, né, que se expressam através do nosso sentimento, do nosso pensamento, né, e do nosso comportamento. Então, por isso que é tão importante a gente definir o que é que eu tenho de entendimento sobre o que é tolerância à frustração, e aí a gente cria um repertório em comum. E esse repertório em comum, tanto entre nós, pares, professores, formadores, mas também entre nós, professores, e os nossos estudantes. Então, é muito importante criar esse repertório para quando a gente falar de tolerância à frustração, a gente saber do que a gente está falando. Então, a gente tem esse repertório para que a gente possa ampliar e a gente possa criar aquilo que a gente fala sempre nos nossos encontros, o letramento socioemocional. Então, quando a gente vai falar de tolerância à frustração, tolerância ao estresse, autoconfiança, o estudante sabe nomear aquilo que a gente está falando. Então, a gente está trabalhando esse letramento socioemocional com a nossa turma. Por isso que a gente trouxe e traz a cada encontro para a gente retomar, olhar novamente e ir fazendo essas conexões. E entendendo que essas competências, elas podem ser desenvolvidas ao longo da nossa vida. Vamos de novo falar, vamos quebrar paradigma que dizia que fulano nasceu criativo, então ele vai ser criativo para sempre. Ciclano, coitado, não nasceu criativo, então ele não tem como desenvolver essa competência. Isso cai por terra, gente. A gente pode, ao longo da nossa vida, a gente tem capacidade de desenvolver essas competências socioemocionais dentro do ambiente escolar, quando a gente traz esses programas de desenvolvimento e, principalmente, quando a gente tem a intencionalidade nesse processo. Então, aí a gente consegue mostrar para o estudante, ter resultados, evidências que nos contam que esses resultados, eles vão para além do aprendizado cognitivo. A gente precisa lembrar que nós não estamos falando de um aprendizado. Agora é hora de aprender socioemocional. Agora é hora de aprender o cognitivo. Não! Isso acontece junto. Isso acontece junto e misturado o tempo todo. O que acontece é que o professor intencionalmente vai fazer umas paradas e vai dizer, você percebeu que você ao longo, né, para fazer esse exercício, você usou mais foco ou menos foco? Ou você conseguiu ser mais persistente ou menos persistente? Então, são essas paradas, esse dar à luz nesse processo de desenvolvimento socioemocional, mas que é feito de forma integral. A gente está falando de um processo de educação integral. Então, isso acontece junto, tá bom? E aí, a gente vai mostrar, então, eu queria só colocar o slide 18, que ele traz, então, Giovanni, para nós, e a gente reforça aqui, que quando a gente está trabalhando competências socioemocionais da macrocompetência, abertura ao novo, a gente está ajudando o nosso estudante a favorecendo o desenvolvimento de uma mente mais investigativa, mais criativa, aquele estudante que faz perguntas, que tem muitas ideias, né? Quando a gente está desenvolvendo e trabalhando de forma intencional competências socioemocionais da resiliência emocional, a gente, então, está favorecendo essa capacidade, né, da gente lidar melhor com esses sentimentos que não são tão bons assim, né, da gente acreditar nos nossos potenciais, mesmo quando não dá certo, mesmo quando as coisas não saem como a gente planejou. Então, a gente consegue autogerir essas nossas emoções, esses nossos sentimentos. Eu consigo nomear aquilo que eu estou sentindo. E quando eu consigo nomear, eu consigo trabalhar melhor quando aquilo acontecer de novo na minha vida. E aí, competências socioemocionais no engajamento com os outros são competências que favorecem essa nossa capacidade de se engajar com os nossos colegas, com os nossos professores. Lembra da assertividade? De ser mais assertivo, de fazer falas pontuais, de levantar a mão e fazer pergunta para o professor, né? De abrir o fone, aqui o áudio na nossa aula virtual, de ter a capacidade de abrir o áudio, de falar, professor, não estou entendendo a sua aula que você está falando aí, pode repetir, por favor? De abrir a câmera, né? De poder participar das nossas aulas, mesmo que de forma virtual. E aí, as competências da amabilidade, que ajudam nesse fortalecimento dos vínculos, os vínculos tão fundamentais para a nossa educação.
A gente sabe que esse trabalho de busca ativa que a gente tem feito é um trabalho de restabelecimento de vínculos. Vínculo com o nosso estudante, vínculo com o seu processo de aprendizagem, vínculo com a escola, né? Então, como é que a gente faz esse trabalho? E as competências da autogestão são essas competências que vão favorecer esse estudante a se organizar, planejar, fazer suas entregas no dia, persistir, né? Olhar para suas metas, seus objetivos, suas escolhas e, de fato, que essas escolhas e esses objetivos ajude cada um dos nossos estudantes a ter o seu projeto de vida aí realizado, ou seus projetos de vida realizados. Então, essa foi uma olhada geral, e aí eu só queria ressaltar, por que é importante, a cada encontro, a gente ter, então, de novo, essa compreensão do quais são os objetivos de desenvolvimento dessas macrocompetências, ou de cada uma das competências, dentro do nosso trabalho. Por quê? Porque quando a gente começa uma sequência de atividade ou uma situação de aprendizagem, eu tenho clareza sobre o objetivo de aprendizagem, não tenho? Eu sei quais são as habilidades específicas que eu vou estar desenvolvendo, qual é o objetivo de aprendizagem que eu espero ao final. Então, quando a gente está trabalhando o desenvolvimento de uma competência ali, de forma intencional, naquela situação de aprendizagem, eu também tenho clareza sobre o que é esperado no desenvolvimento, quando eu desenvolvo aquelas competências socioemocionais. Percebem a importância? A importância da gente ter clareza do que se espera de desenvolvimento em cada uma dessas macros, e quando a gente faz a leitura da definição da competência socioemocional. E aí a gente vai ver agora, nesse segundo momento desse nosso encontro, né, daqui a pouquinho, quando a gente for fazer a leitura e o exercício do preenchimento de uma rubrica. Eu queria só passar rapidamente com vocês, e aí eu vou pedir para o Giovanni colocar no slide 20, que aí o slide 20 ele vai fazer a seguinte provocação. Essa adaptação dessa atividade que a gente fez, que foi só um trechinho que a gente vivenciou, a gente traz ao longo dessa situação inteira de aprendizagem aquelas 4 práticas pedagógicas previstas e que vão, de fato, ajudar que a gente mantenha e tenha a intencionalidade no desenvolvimento socioemocional. A gente já falou várias vezes sobre elas, que é o sequencial, o ativo, o focado e o explícito. Lembra do SAFE? Então, quando eu tenho uma sequência de atividades que permite, de fato, que esse estudante tenha uma competência em foco, seja ativo no seu processo de aprendizagem, tenha tempo ao longo dessa sequência para exercitar essa competência socioemocional e saiba, assim como eu fiz com vocês a leitura da competência socioemocional, qual a competência que a gente está falando aqui intencionalmente, que a gente está trabalhando. Quando eu tenho isso no nosso planejamento e na execução do nosso trabalho, eu consigo, de fato, ajudá-lo a garantir essa intencionalidade no processo. E aí eu queria pedir para vocês, eu sei que vocês são muito rápidos e a Tati já vai trazendo aqui para a gente, que vocês consigam, se vocês conseguem citar pelo menos uma dessas práticas, eu sei que não deu tempo de trazer as 4 naquele trechinho que a gente fez ali, uma pelo menos das práticas, naquela adaptação, naquele pedacinho da atividade que a gente desenvolveu. Tati, é possível alguma resposta aí já? O pessoal está perguntando assim, por que tem muita gente colocando empatia? Porque a Edna vai falando e o pessoal vai detectando o que ela está falando. É isso que está acontecendo, tá, gente? Tem mesmo aqui no chat muita empatia. E é isso que o pessoal estava questionando aqui. Por que tanta empatia aqui no chat? É por isso que a Edna vai falando, né? E o pessoal vai contribuindo aqui. Deixa eu ver aqui para cima que tinha um comentário legal. A professora Juliana comenta, né? Isso, acho importante, a intencionalidade, né? Deixa eu ver, tinha mais um aqui legal também, que tem um professor comentando que não está conseguindo ver e nem ouvir. Então, entre e sai do canal, que melhora. Eu faço isso porque também o meu trava aqui de vez em quando, tá? Então, vamos lá. A professora Yasmin comenta assim, Edna, motivação, criatividade, assertividade e organização. O professor Jorge comenta motivação, parabéns, temos que mudar o comportamento, né? A gente muda com o tempo, né? É muito da situação.
Agora está aparecendo criatividade, Edna. Legal. É isso aí. Muito obrigada, professores. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu imagino, eu fico assim, eu me coloco muito no lugar, é claro, de cada um de nós, né, nesse processo. Da Tati, que está ali num chat com 20 mil pessoas interagindo, tentando trazer, né, Tati? Eu imagino que ele vai muito rápido, vum, 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 não é? Vai rápido e aparecem alguns questionamentos, eu vou tentando responder. Quando eu termino, sobe. É isso aí. Então a gente vai tentando compreender, tá vendo? Esse é um grande desafio e que a gente tem aprendido muito a como lidar com ele, né? A gente não vai conseguir, de fato, trazer todas as soluções, mas a gente vai aprendendo a como lidar passo a passo, né, com cada uma desses desafios que vão aparecendo. E aí eu queria destacar para vocês, nessa atividade, ou nessa adaptação da atividade específica que a gente trouxe para vocês, professores, quando vocês olharem lá no caderno do projeto de vida, e forem olhar para essa atividade, como é que a gente vai perceber o SAFe nesta atividade? Então, é um raio-x mesmo para a gente perceber que ele está presente em todas as situações de aprendizagem propostas nos nossos materiais, tá? Então, no slide 21, o Giovanni vai colocar aqui para a gente vai ter o sequencial. Por que a gente sabe que o sequencial está presente nessa situação de aprendizagem? Porque logo no início, dentro desse quadrado vermelho que está aí, a gente tem as competências socioemocionais em foco. E aí já tem essa informação dessas competências que vão ser trabalhadas de forma intencional ao longo dessa situação de aprendizagem. Que aqui, no caso, são aquelas 3 que eu já destaquei inicialmente para vocês. Tolerância à frustração, foco e determinação. Mais um enter, então, quando é que eu sei que o ativo está presente nesta situação de aprendizagem? Quando ela traz as práticas que estimulam o nosso estudante a pesquisar, a perguntar para outras pessoas, a buscar esse trabalho, né, em pares, ou com pessoas da sua família, outras pessoas. Quando eu trago perguntas que garantem a problematização. Então, nesta situação de aprendizagem, eu tenho garantido o A do SAFe, o ativo, que é colocar o estudante de forma ativa no seu processo. Quando eu sei que o focado está presente nesta situação de aprendizagem, que é o próximo slide, quando, de fato, eu consigo ter 2 situações de aprendizagem, que é a 3.1, a 3.2, que tem aí, né, uma sequência de talvez 6 aulas que vão estar trabalhando em foco numa competência socioemocional ou até em 3 competências socioemocionais, que é o caso desta situação, que traz a tolerância à frustração muito fortemente em toda essa situação de aprendizagem, né? Em todas essas 2 situações. E quando eu sei que o explícito está aqui dentro dessa situação, quando vocês olham lá na atividade e ela traz, nesse quadradinho vermelho aqui, então, ela traz a seguinte questão, né? Ela vai falar assim, tem uma pergunta aí, eu sei que está difícil de enxergar, porque o que a gente queria trazer para vocês, mais do que a leitura desse material, né, era onde você localiza esse material e que esse material está no caderno do estudante da 2ª série do ensino médio. E tem ali até, a gente queria garantir que vocês pudessem ver na imagem a página, tá vendo? Então a gente deixa ali, ó, projeto de vida, a página que vocês vão encontrar esse material, por isso que a gente deixa pelo menos esse pedaço aqui do material, e não corta ele só ali no que a gente está fazendo a leitura, tá? Para vocês verem de onde que a gente retirou de fato desse material. E aí, nesse finalzinho, ele traz a seguinte questão: para você, qual a relação existente entre a capacidade de adaptação e a tolerância à frustração? Então, vocês estão vendo que a competência socioemocional está explícita no material. Ele pede para o estudante fazer essa relação do quanto de tolerância à frustração ele vai precisar nesse processo de adaptação, ou se ele percebe que não tem. Então, é através dessa problematização,
de evidenciar a competência e de trazer, porque na sequência ali já traz a definição dessa competência que a gente fez a leitura no começo. Então, vocês percebem que nessa situação de aprendizagem, a gente tem garantido as 4 práticas pedagógicas que trazem, de fato, essa intencionalidade no desenvolvimento socioemocional. E aí, a gente vai para esse segundo momento, porque a gente vai fazer a seguinte passagem. Ok, entendemos que temos um material organizado, planejado, para que o professor de projeto de vida, ao fazer esse material, ao fazer esse caminho com o estudante, ele possa proporcionar atividades sequenciadas que vão trazendo essa evidência no desenvolvimento socioemocional. Mas a gente precisa fazer algumas paradas para entender se esse desenvolvimento está ou não acontecendo e de que forma ele está acontecendo, que é o nosso processo de avaliação. Então, a gente precisa avaliar ao longo do caminho para entender como é que isso está acontecendo. Está vendo que a gente vai encaixando as peças? E aí a gente vai percebendo, então, como é que essas peças estão relacionadas. E para falar disso, eu vou pedir para o Giovanni colocar para a gente o slide 27. Ele traz para a gente uma imagem. Nós começamos hoje com a imagem do retrovisor, não foi? Agora, nossa imagem é uma bússola. E aí, a gente tem 2 perguntas aqui muito importantes para vocês. A letra desse slide ela diminuiu. Acho que desconfigurou, gente. Me perdoa, porque não era para essa letra estar desse tamanho. Acho que ela desconfigurou. E as perguntas são as seguintes. O que o uso desse instrumento nos permite? E qual a relação? Oba, mas esse povo é muito... O Giovanni é muito rápido, cara. Eu falo, desconfigurou. Ele já aumentou. Olha que demais. É muita eficiência esse garoto, é muito eficiente. Então, o que o uso desse instrumento nos permite e qual a relação com a avaliação formativa? Para vocês, 2 minutos, para que vocês possam trazer as respostas de vocês, e aí a gente volta com a Tati com as interações. Combinado? 2 minutos. Obrigada, professores. Só para dizer, Edna, nós somos mais de 20 mil agora, hein? Bastante. Tem algumas contribuições aqui, depois eu vou mandar tudo para a Edna. O professor André comenta autonomia com direcionamento, gostei. A professora Eli, acho que é Eli,
encontrar o norte. Muitos colocaram orientação, como, por exemplo, a professora Ellen, professora Luciene, professora Regina, desculpa, comenta direcionamento, orientação em novos rumos, professor Silvio comenta, vamos lá para baixo, que agora subiu bastante aqui. Professor Fábio comenta norteamento. O professor Serafim comenta ter um norte para seguir e foco para mudanças. A professora Cláudia comenta um caminho seguro para trilhar na ação de formação dos estudantes de forma integral. Muitas contribuições aqui, depois eu passo tudo para a Edna. Obrigada, professores. Obrigada, Tati. Obrigada, professores. Essa palavra norteador é muito importante, né? Porque ela, de fato, a bússola vai nortear esse nosso caminho. E aí tem uma questão muito importante que eu queria destacar. Por isso que a avaliação formativa, a gente olha para a avaliação formativa e tem o entendimento que é uma avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem. Porque se fosse da aprendizagem, a gente olhava para o retrovisor. Lembra? Estou olhando para trás. Mas como ela é para a aprendizagem, ela me norteia. Então, eu preciso fazer paradas ao longo do caminho para entender e perceber se estamos no caminho certo e se esse caminho que a gente está trilhando vai nos levar ao nosso objetivo final, que foi um objetivo já traçado, já foram as escolhas que a gente fez. E se precisar mudar de caminho ou se precisar mudar a rota, a gente tem como fazer isso, porque aí a gente está fazendo essas paradas e consegue fazer. Então, pensa na importância de um processo de autoavaliação socioemocional que o estudante faz, tendo uma compreensão de que é uma autoavaliação, ou seja, se é auto, é ele fazendo sobre ele mesmo. E não vale ponto, é ele olhando para ele, a partir dos objetivos, das escolhas, das questões que ele traçou para ele, né? Com a mediação e a ajuda do professor de projeto de vida. Então, é muito importante essa parada. Qual é o instrumento que a gente usa para que o estudante faça essa autoavaliação ao longo dessa trajetória? São os instrumentos baseados em rubricas. Então, é um instrumento baseado em rubrica que a gente tem falado já em vários encontros, que traz essa gradação, ou seja, esse movimento. Eu vou pedir para o Giovanni colocar no slide 29, que aí ele vai trazer, então, esse olhar de que instrumento estamos falando. A rubrica, esse instrumento, ela está lá também. Todos os cadernos dos estudantes, ele tem, no final do caderno dos estudantes, o instrumento, então, da rubrica, que o estudante ele consegue olhar quais são. E quais são essas rubricas que estão no material? Das competências socioemocionais priorizadas para o seu ano série. Então, se a gente está falando da segunda série, nesse material da segunda série, a gente vai ter tolerância à frustração, foco, determinação, aquele conjunto de 6 competências socioemocionais, a gente vai ter essa rubrica aqui. Mas não é ali que o estudante faz o preenchimento e o exercício da autoavaliação. E aí a gente vai mostrar para vocês onde é que o estudante faz e vai relembrar, que foi a aula de ontem do Centro de Mídia, do Projeto de Vida, que os professores também relembraram esse caminho com o estudante, tá bom? Aqui a gente vai fazer um exercício com vocês. E aí eu vou pedir para que vocês coloquem aí no caderno do diário de bordo de vocês 4 quadrados ou 4 círculos. Só que não coloquem eles grudadinhos uns nos outros. Deixam um espaço entre cada um. Esses são os nossos 4 degraus principais nesse instrumento de rubrica. Entre cada um deles, entre o primeiro e o segundo, eu vou colocar um quadrado um pouco menor. Entre o segundo e o terceiro, eu vou colocar um outro quadrado um pouco menor. E entre o terceiro e o quarto, um outro um pouco menor. Ou seja, nós temos os 7 degraus que a gente tem dentro desse instrumento que é a rubrica. Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Porque eu vou fazer a leitura para vocês desses degraus e vou pedir para que vocês se localizem nesse processo de autoavaliação que a gente vai simular aqui agora. E nesse instrumento, para que a gente possa entender o que é formado, por isso que a gente tem ele todo aqui na nossa tela, logo lá em cima, a gente tem a definição da competência socioemocional que se trata essa rubrica.
Neste caso, é a tolerância à frustração. Então, a gente tem aqui a definição da tolerância à frustração, bem para que o estudante possa fazer essa leitura. Isso aqui favorece o letramento socioemocional e a ampliação do repertório, porque ele já ouviu falar dessa competência, ele já trabalhou as atividades que têm foco nesse desenvolvimento. E aqui eu só vou lembrar, é a habilidade de desenvolver estratégias eficazes para regular o sentimento de raiva e irritação, mantendo a tranquilidade e a serenidade perante as frustrações, evitando assim o mau humor, a fácil perturbação ou a instabilidade. Então, essa é a definição que está ali. Na sequência, o que ele vai encontrar nesse documento? Ele vai encontrar por que isso é importante, qual é a relevância de fato desse desenvolvimento dessa competência para a vida. Então, o Giovanni dá mais um enter aí, vocês vão ver onde é que vai estar. Exatamente. Aí tem aqui, ó, por que é importante? Sem tolerância à frustração, tendemos a nos sentir irritados e chateados, ou mesmo explodir de raiva porque não podemos fazer ou ter o que queremos. Ela nos ajuda a permanecer em equilíbrio, relaxados e aproveitar. Sabe aquele estudante que ele não consegue lidar com esse sentimento de raiva ou frustração, que levanta, chuta a cadeira, né, que empurra o outro, que desconta de fato não só no outro, mas nele também muitas vezes, porque ele não consegue lidar com esse sentimento, né? Então ele não consegue, ele às vezes, na maioria das vezes ele não consegue nem saber de fato o que ele está sentindo, nem nomear aquilo que ele está sentindo. E aí a gente vai para o exercício então dos degraus. Qual é o primeiro exercício que a gente faz? É a leitura do primeiro degrau. Então, o primeiro degrau, qual é a definição que a gente tem aqui? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os degraus e vou pedir para que vocês se identifiquem. Onde é que vocês se acham hoje? Porque o processo de autoavaliação socioemocional, ele diz respeito ao momento em que eu estou fazendo esse preenchimento, ok? Então, o primeiro degrau. Quando fico irritado, perco rapidamente a paciência e fico bravo. Vocês percebem que aqui é uma pessoa que não tem, de fato, não consegue ter ainda o desenvolvimento dessa competência socioemocional. Aí, qual degrau que a gente vai ler na sequência? O 4. Ué, por que a gente lê os extremos? Porque vocês vão perceber agora o que é que eu tenho no degrau 4. Lido bem com situações irritantes, consigo controlar minhas emoções e manter a calma. Eu tenho os extremos. Eu tenho a pessoa que ela no primeiro degrau não tem essa competência socioemocional, e eu tenho no quarto degrau uma pessoa que tem plenamente desenvolvida essa competência socioemocional. Mas olha só, eu, por exemplo, eu não estou nem no 1 nem no 4. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ler o degrau 2. Então, eu ainda não consegui me localizar aqui. Eu vou ler o degrau 2. O que é que eu tenho no 2? Quando fico irritado, entendo como me sinto, mas ainda tenho dificuldade de controlar as minhas emoções. Opa, eu acho que eu já passei desse degrau 2 aqui. Também não consigo me localizar aqui hoje. Em alguns momentos, talvez, mas hoje, não. A gente está fazendo uma autoavaliação olhando para a gente hoje, ok? Vamos fazer a leitura do 3. No degrau 3, quando fico irritado, encontro uma maneira de controlar meus sentimentos e reações sozinho ou com a ajuda de outras pessoas. Então, a gente tem aqui um degrau bastante interessante. Aí vocês vão vendo que, quando a gente fala do instrumento baseado em rubricas, que ele traz essa gradação, essa evolução. A cada degrau eu tenho um desenvolvimento diferenciado do degrau que está ficando para trás. Estão percebendo? Aí, Edna, a gente tem aqui 3 degraus intermediários. Esses são os 4 principais. E o que significa os intermediários? Por que eles não trazem uma definição? Porque eu posso estar mais no 1 e menos do 2. Então, eu estou entre o 1 e o 2. Ou não, ou posso estar mais no 3 e menos no 2. Então, eu continuo no intermediário, mas com mais um pé em um ou mais com um pé no outro. Ou até eu posso já estar entre o 3 e o 4. Então, eu me localizo no intermediário. Então, aí vocês podem já colocar aí no chat que eu vou contar para vocês qual foi o degrau que bombou nas ATPCs anteriores, tá bom? Vamos ver se aqui também vai ser, se o pessoal de Ciências da Natureza e Matemática também está de acordo ali com o que veio antes nas outras. E aí, gente,
o que vale destacar desse instrumento? Vale destacar que, ao fazer esse preenchimento do degrau, ali embaixo, ele vai colocar uma evidência, ou seja, uma prática ou uma ação que traz, de fato, que concretiza por que hoje ele se percebe nesse degrau. Então, por exemplo, eu poderia me colocar no 3, por exemplo, eu poderia me colocar no 3. Aí eu vou dizer assim, por quê? Porque eu ainda fiquei irritada, eu tive uma situação agora, eu fiquei irritada, e eu consegui me acalmar depois que eu liguei para uma amiga e conversei com ela. E aí ela me trouxe um olhar diferente, ela me pontuou algumas coisas, ela me ajudou a lidar melhor com aquilo que eu estava sentindo. Então, eu trago a situação. Quando eu trago a situação à evidência, eu consigo perceber se de fato eu estou naquele degrau. Outro ponto de atenção, antes de ouvir os degraus que vocês estão. Isso não significa que a gente quer que todos os nossos estudantes estejam no degrau 4. Não é isso. De jeito nenhum. A gente quer que o estudante, ao fazer essa leitura, se conheça cada vez melhor e perceba que ele oscila, e que ele, em alguns momentos, consegue lidar melhor com essa frustração e em outros não. E o que ajuda ele a lidar melhor naquele momento ou nesse? O que atrapalhou aqui? Então, é aqui que vai dando aquele despertar da consciência, sabe? Do que ele fez de diferente, do que aquele momento tirou ele totalmente do ponto de equilíbrio e ele não conseguiu. E aí sim ele consegue lidar melhor com esses sentimentos e com essas emoções. Então, é um processo de autoconhecimento e que é super válido e importante que nos próximos preenchimentos, talvez, eu volte os degraus e tá tudo bem voltar degrau, meu povo, porque desenvolvimento socioemocional não é linear. Eu não vou sair do degrau 1 e chegar no degrau 4, não é esse o objetivo. O objetivo é eu me conhecer. E quando eu faço esse movimento e percebo que eu saio do 3, volto para o 2, vou entre o 3 e o 4, e um dia, quem sabe, eu chego lá no 4, em algum momento eu vou ficar muito feliz, mas eu vou me percebendo e vou me conhecendo mais e melhor, tá bom? Então, esse instrumento tem, de fato, essas características. A gente começa agora, o segundo preenchimento das rubricas começou exatamente ontem, do dia 9 ao dia 30 de junho, e aí a gente vai mostrar daqui a pouco uma tela que traz de novo essa informação. Ô, Tati, me conta, que eu estou curiosa. Quais são os degraus que prevaleceram aí? Fiz o meu aqui, dá para ver? Eu ia falar, porque alguns professores perguntaram como é que era para fazer. Eu não queria atrapalhar, era assim, gente, ó. Eu tô no 3, tentando chegar numa pessoa bem... Então, vamos lá. Muitos entre o 3 e o 4, Edna. Por exemplo, professora Glauci, professor Marcos, professora Silvana, professora Fernanda, também entre o 3 e o 4. Entre o 2 e o 4, a professora Lucilene. Vai para lá e vem para cá, isso mesmo, Marcelo. Uma hora a gente encontra o equilíbrio nisso tudo. Deixa eu ver, Edna, tem mais aqui. Depois eu vou passar a comentar aqui que uma professora falou, né? Que eu queria até falar isso também. A professora Fabiana entre o 2 e o 3, o professor Marcelo 3, na minha opinião. É isso mesmo, muitos entre 3, 4, alguns 2, Edna, e alguns querendo se encontrar entre os degraus. É isso mesmo. O que eu queria falar? Um relato meu. Quando eu comecei a ver essa questão do socioemocional, eu tinha um pensamento que uma professora colocou aqui, né? Da questão do psicólogo. Gente, não é essa a visão. Tanto é que quando você começa a ver essa questão de trabalhar o socioemocional junto, você percebe que não é questão de psicólogo, é mesmo de questão de lidar com a situação, né? Então, até uma professora comentou aqui, depois eu vou passar para a Edna, então, assim, não vejam como psicólogo, e sim como se conhecer mesmo, né? Alguns falam, mas é autoajuda, também não é autoajuda, é totalmente diferente, né, Edna? E o pessoal estava comentando, uma professora comentou aqui, eu ia até comentar depois eu volto para falar para ela aqui também. Obrigada, ótimo, professores. Ótimo, gente, a gente fala isso várias vezes, né, Tati? Assim, não é que agora o professor vai virar psicólogo, de jeito nenhum. Para isso, a gente tem uma rede de apoio. A rede de São Paulo, ela tem uma rede de apoio bastante bacana. Eu ouvi outro dia o pessoal do Conviva trazendo toda a rede de apoio que é mobilizada para poder ajudar essas escolas. Então,
Para isso, a gente vai buscar a intervenção junto à nossa rede de apoio. Cada uma das nossas escolas, no ambiente em que a gente está, a gente faz um exercício de perceber e de localizar qual é a nossa rede de apoio que a gente tem aqui. Quais são os assistentes sociais, os psicólogos, a segurança, tudo isso faz parte, a saúde, postinho de saúde, tudo isso faz parte da nossa rede de apoio. O professor aqui, o que a gente está falando, se a gente está falando de uma educação integral, e eu falei isso para vocês mais cedo, que era trabalhar, porque vocês sempre trabalharam o desenvolvimento socioemocional e o cognitivo, muito fortemente, porque senão os alunos de vocês não teriam aprendido as equações, não teriam aprendido tudo isso que a gente tem dentro do nosso universo de aprendizagem de matemática e de ciências da natureza. Sempre ele colocou essas competências em prática. Agora, o que a gente está fazendo nesse exercício é mostrar para ele como ele colocou em prática. Se ele conseguiu na matemática, ele também consegue quando ele for buscar algum trabalho. Ele também consegue na vida dele, em alguns minutos que vão ficar mais difíceis para ele, em algumas situações. É isso, é mostrar para ele que essas competências são para o desenvolvimento da vida dele, né? E aí o professor traz essa intencionalidade no processo. Essa autoavaliação, então, ela está disponível no sistema, na sede, na Secretaria Escolar Digital, e é lá que o estudante vai buscar para fazer esse preenchimento, né? Então, que abriu ontem esse preenchimento. Eu queria destacar no slide 32, eu vi que os professores já trouxeram aí, né, Tati, como é que foi fazer esse exercício, a aprendizagem, algumas coisas que você também já trouxe. E aí eu queria passar para esse slide 32, que mostra então para a gente que nesse processo de avaliação formativa, né, e de tudo isso que a gente traz aqui, ele vai permitir esse letramento socioemocional, esse processo de autorreflexão a cada parada que a gente faz, ou a cada atividade que a gente realiza, para que o estudante possa fazer essa autorregulação. É ele quem faz esse processo de autorregulação. É ele quem olha e fala assim, eu não coloquei para vocês, mas quando ele termina de preencher as rubricas, lá no final, o sistema pergunta para ele, tem alguma competência, marque uma competência que você gostaria de acompanhar mais de perto o desenvolvimento dela, e que você tenha ela como um objetivo de desenvolvimento para você. Então, quando ele tem ela como objetivo, ele vai tê-la também no radar dele, ao longo das atividades que ele vai realizando, para que ele possa fazer esse movimento de autorregulação, de mudanças de rota para atingir o seu objetivo final, para que esse desenvolvimento auxilie na tomada de decisão para a realização do projeto de vida desse estudante, ok? Então, só para lembrar, tudo isso está conectado. Tudo isso precisa rodar junto. E aí é o próximo slide que eu gosto de destacar esse slide para mostrar. É uma roda, meu povo, é um ciclo, né? É um ciclo que começa com o quê? Com a organização das atividades, com esse planejamento de atividades que a gente tem, dentro desse modelo, então, das 4 práticas que a gente garante que seja sequenciado, que seja ativo, que seja focado, que seja explícito, que o aluno tenha consciência daquilo que ele está fazendo, para que ele está fazendo, no que esse desenvolvimento pode ajudá-lo. E aí, ao longo desse caminho, ele faz paradas que permitem que ele possa olhar para como esse desenvolvimento está acontecendo, para como ele está se relacionando com esse processo, é a autoavaliação. Então, aí ele faz esse preenchimento baseado em rubricas, ele se olha naquele momento, faz, a partir desse exercício, um diálogo com o seu professor. Então, esse fazer essa autoavaliação, ela estimula que ele também fala, professor, sabe que eu fui preencher lá aquele negócio da rubrica? E eu achei muito engraçado, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre aquilo, ou eu nunca tinha parado para olhar, né? E tinha umas palavras lá que eu não entendi, professor. Aí também ajuda, né, nessa ampliação do repertório do nosso estudante, abrir esse diálogo, e aí o professor tem uma atividade dentro do seu projeto, do trabalho, que é o plano de desenvolvimento pessoal. Então tá, qual foi a competência lá que você foi preencher na rubrica que ficou mais difícil para você e que você percebeu como mais desafiadora? Ah, era tal. Não tem esse negócio, não. Nunca vi esse negócio. Como é que eu posso desenvolver foco, professor? Minha casa é uma bagunça, todo mundo entra e sai toda hora. O telefone fica pitando, sabe? Eu não tenho nem o telefone. Como é que você quer que eu tenha foco, professor? Fala sério. Então, ele traz essa questão da competência que é mais difícil para ele. Cria, então, ali uma estratégia
sabe, as estratégias de como ele pode lidar melhor com isso, para reduzir esses impactos, e faz o seu plano de desenvolvimento pessoal que o professor acompanha ao longo do caminho. Vocês percebem que essa roda, ela gira com conexão, e é a proposta que está no nosso material do projeto de vida. Então, tudo isso vai linkando, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. O pessoal fala assim, Edna, você está olhando para o mundo ideal. Gente, a gente precisa olhar para um mundo que é melhor, criar possibilidades, né? Pensar, e vai dar tudo certo? Infelizmente, não vai dar tudo certo. E aí a gente vai olhar para onde foi que a gente parou, a gente vai olhar para onde foi que não deu certo, e da próxima vez, quem sabe, fazer diferente para que dê certo, tá bom? Então, a proposta agora na sequência é mostrar para vocês e trazer para vocês, então, como é que vocês avaliam, então, é o próximo slide 34, como é que você avalia que foi essa experiência do preenchimento dos estudantes de vocês, que foi realizado o primeiro preenchimento das rubricas, agora, em março e abril? Então, como é que vocês avaliam? Quais foram as conquistas, os desafios? É muito importante olhar para esses desafios que a gente teve, que os nossos estudantes tiveram para fazer esse preenchimento. Então, eu queria muito que vocês colocassem aí quais foram conquistas, desafios, ao ajudar os estudantes, né, ao incentivar os estudantes nesse primeiro preenchimento que aconteceu entre março e abril. Agora a gente está indo para o segundo, então, para que a gente possa garantir que parte desses desafios a gente consiga, de fato, superar, né? Quais são as estratégias também que a gente, com esse feedback de vocês, pode estar organizando para que os estudantes tenham, de fato, acesso e consigam fazer o preenchimento dos seus, né, das suas rubricas, nesse importante exercício. Tati, o pessoal já colocou aí algum desafio, alguma conquista? Estou procurando aqui no SED também com os professores, mas o meu perfil ele não abre para o SED. Mas eu vou tentar localizar aqui e coloco no chat, tá, professores? Como que faz para acessar. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. No próximo slide eu vou trazer o link, então legal, sed.educacão.sp.gov.br. Está no próximo slide. Então tá bom. Estava tentando localizar aqui para enviar para eles. A professora Camila comenta a questão do novo olhar para o autoconhecimento. A professora Luísa comenta também aqui do autoconhecimento também. Desculpa, a professora Mara comenta, né, do autoconhecimento. O pessoal gostou bastante, Edna, do encontro de hoje. Muito obrigada, viu, professores? Que bom, a gente está vendo, né, Tati? A gente tem lido chats, olha, gente, vocês não perceberam que eu estou falando mais devagar? A Tati falou, não é, Tati? Fala. Assim, então, calma, Edna. Calma, Edna, respira, tá vendo? Eu tenho aprendido muito ao ler os chats de vocês também. Então, gente, vamos lá. O Giovanni colocou o slide 35. Giovanni, pode deixar ele um pouquinho na tela? Então, esse é o caminho. Tem uma questão importante também. Os estudantes podem fazer esse preenchimento pelo aplicativo. Então, quando eu já baixei no meu celular eu baixei o aplicativo da SED, e aí a internet dele é paga pela parceria. Então, isso é muito legal também, porque a gente sabe da dificuldade de internet dos nossos estudantes. Então, a gente teve no ano passado estudante fazendo tutorial, ajudando os outros estudantes a como preencher as rubricas pelo aplicativo da SED. Então, assim, a gente tem um movimento muito bacana de colaboração que acontece entre os estudantes e entre os professores também de projetos de vida, né? E aí eu queria, pensando sobre esse movimento, o estudante vai entrar lá, vai colocar o seu usuário. A aula de ontem, ela traz esse passo a passo, lá que foi feita pelo CMSP, ajudando o estudante a acessar a SED, tá bom? Então, vale a pena olhar essa aula de ontem. Queria trazer o próximo slide, que traz uma reflexão bem bacana, que, na verdade, a gente termina esse nosso encontro agora com duas reflexões muito importantes. O que a gente pode fazer para que os nossos estudantes compreendam esse significado e o sentido dessa vivência do exercício de autoavaliação durante o preenchimento das rubricas, né? Entendendo que isso não vale nota, entendendo que isso é um processo de autoconhecimento, como vocês já trouxeram. Então, como é que a gente pode apoiar o nosso estudante a ter esse olhar, né? A conseguir que ele também amplie esse olhar, que ele também olhe ali e fale assim, ninguém vai olhar
esse meu preenchimento e depois eu vim falar, por que você está no 2? Por que você está no 1? Não tem julgamento. A gente não é exposto esse resultado, não traz esse resultado individual, então não tem uma exposição de... E aí tem uma reflexão que vem logo na sequência. Eu vou deixar essas duas reflexões, Tati, vou passar para você para ver se a gente consegue fazer uma costura entre as duas, tá? Como que os nossos professores, né, de outros componentes curriculares que estão aqui conosco, professores de matemática que têm participado do encontro do Aprender Sempre, né? E aí, como que nós podemos apoiar o professor de projeto de vida nesse desafio? Porque a gente sabe que o preenchimento da autoavaliação socioemocional faz parte, então, da avaliação feita ao longo do processo desenvolvido pelo projeto de vida, pelo professor de projeto de vida, mas não é só responsabilidade dele, né? Se a gente está falando de um movimento de educação integral, esse desenvolvimento, ele impacta em todos os nossos componentes, e ele diz respeito a todos nós. Então, eu queria que vocês trouxessem essas duas. Como é que a gente ajuda o nosso estudante a significar e dar sentido? Como é que a gente também pode apoiar os nossos professores de projeto de vida nessa caminhada? Tati, tem alguns comentários aí, já partindo para os nossos minutos finais. Tenho sim. Só para dizer que no SED tem o item chamado aluno, no menu. Quando você clica lá, embaixo já aparece a questão dos socioemocionais, tá, professores? Deixa eu só pegar aqui a foto que acabaram de me mandar. Muito obrigada quem me ajudou. É autoavaliação socioemocionais. Então, tem lá aluno, autoavaliação socioemocionais. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Cadê? Projetos integradores, o professor Cilso. Isso, acho que é isso. Se eu falei errado, desculpa. O professor Wagner comenta: incentivar os alunos a refletir sobre a importância da autoavaliação. Calma, professor, está acabando. O professor João comenta: reforçarem que devem fazer as atividades do centro de mídias, escutativa, a professora Amanda comenta. O que eu mais achei legal é essa questão dos projetos, né? Que o pessoal comentou aqui, né? É uma forma de todos participarem, né? Com os alunos e até mesmo o professor ter essa relação aí mais né? Inter e intra, né? Entre todas as partes. Obrigada, professores. Obrigada, gente, isso mesmo. E isso vai ampliando muito os nossos olhares, né? Então, nesses últimos minutinhos aqui que a gente tem, eu queria deixar um slide com vocês, e aí a gente vai trazer essas questões que vocês trouxeram aqui no chat. A Tati vai recolher, ela me passa, e a gente começa o nosso próximo encontro a partir dessas reflexões e ampliando e caminhando, dando um passo adiante, combinado? Então, assim, qual é o nosso período de preenchimento? O nosso período de preenchimento, então, começou ontem e vai até o dia 30 de junho. E é esse caminho que a Tati falou. Quando a gente entra lá na sede, ele vai colocar o usuário, aluno, ele coloca o usuário, que o usuário é o nome dele e a senha é a data de nascimento. Não, o usuário é o R, como que chama R? RE, né? Acho que é isso, RE. RA, RE, alguma RA, coisa RA. assim. RA, tá vendo, Tati? Ele coloca o RA e a senha a data de nascimento dele, e aí ele entra no aluno, a autoavaliação socioemocional, e já vai fazendo um passo a passo e preenche ali as rubricas para o ano série dele, tá bom? Ele tem até o dia 30 de junho para fazer esse preenchimento, e aí eu queria mostrar para vocês, então, nós temos aqui no nosso material um slide com as referências bibliográficas, com referências de estudo, para que vocês busquem saber mais, busquem trazer, fazer novas leituras e cada vez mais a gente ampliando. O próximo slide, então, é a nossa frase de encerramento, que não poderia ser diferente. Também é uma frase aí atribuída ao Heráclito de Éfeso. Vocês vão ver que a Edna é fã do Heráclito, bastante fã. Nada existe de permanente, a não ser a mudança. Com certeza, eu já sou uma pessoa diferente que começou esse nosso encontro. Já foram aí foi 1h30, mas com certeza com muito aprendizado, com muita troca, e eu agradeço imensamente a possibilidade que a vida tem me dado de poder fazer essa troca com vocês. Então, muito obrigada, um ótimo trabalho, e que vocês fiquem bem, se cuidem. Vamos praticando com calma, acalma o coração, um passo de cada vez, combinado?
No próximo encontro, com certeza, a gente vai ter dado mais um passo. Tati, muito obrigada pela parceria. Giovanni, muito obrigada pelos 3 dias aí me ajudando, me auxiliando nos slides. A equipe toda aí do Centro de Mídias, muito obrigada. Marcela, nossa produtora, obrigada. Obrigada a cada um de vocês. Tati. Obrigada, Edna. Só reforçando a data, é do dia 9 até o dia 30 de junho, tá, professores? Obrigada a todos e até uma próxima. Eu esqueci de falar da avaliação. Desculpa, gente. Mas desculpa, eu vi aqui agora. Deu tempo, no minuto final. Vai ter o link de avaliação. Quando vocês entrarem no material, por favor, preencham a avaliação, que esse feedback de vocês é muito importante para a gente, né, Tati? Sim, lá no repositório vocês conseguem acessar o link, tá, professora? Já está lá. Muito obrigada. Tchau, tchau. Agora sim.